Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Amém, queridos? Nós estamos aqui para trazer a você o nosso entendimento sobre um assunto que é dúvida para muitas pessoas. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Alguns acham que Pedro é a pedra. Outros acham que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é apenas a confissão de Pedro sobre quem era Jesus. E outros conseguiram entender que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Senhor Jesus. Então, baseado nesta passagem de Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a primeira parte do versículo e a parte que nós vamos usar aqui para trazer este esclarecimento. Pois bem, Jesus diz para Pedro nessa declaração: Tu és Pedro. A palavra Pedro vem do grego Petros e do hebraico Cefas, ou seja, Cefas, Petros e Pedro são a mesma coisa. Amém? Então, a palavra Petros no grego significa fragmento de rocha. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: tu és um fragmento de rocha. E Jesus diz logo em seguida: e sobre esta Petra ou pedra, que são a mesma palavra, e a palavra Petra significa rocha inabalável. Ou seja, Jesus é a rocha, a Petra, e Pedro é Petros, fragmento de rocha. E Jesus usa um pronome indicativo aqui, que nós temos que analisar com muito cuidado. Tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre esta Petra, rocha inabalável. O pronome esta é usado para aquilo que está perto, e essa é usado para aquilo que está longe. Tanto que Jesus usa esse pronome indicativo no feminino e usa para o substantivo feminino Petra. Se ele fosse falar sobre Pedro, substantivo masculino, ele ia usar um outro pronome. Correto? Então ele usa tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? E se Jesus fosse se referir a Pedro, que está lá, ele ia dizer essa. É para aquilo que está longe. Como ele disse esta, é para aquilo que está perto. Ou seja, o Senhor Jesus, ele estava falando de si mesmo. Que ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Amém, meus irmãos? Outra coisa, o próprio Pedro faz essa confissão lá em Atos capítulo 4, versículo de número 11. Olha o que diz Pedro, referente a Jesus. Diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Este Jesus é a
Petra, é a rocha rejeitada por vós, construtores, o qual ou a qual se tornou a pedra angular. Está aqui a confissão de Pedro na palavra de Deus. Jesus é a rocha. O Senhor Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E por isso, o inferno não tem prevalecido e não prevalecerá contra a igreja de Cristo, contra você, contra mim, porque somos a igreja de Cristo e o mal não prevalecerá contra a nossa vida, meu irmão. E há também, quem diga, ou aqueles que confessem que Pedro foi o primeiro papa da igreja romana. E isso também é uma inverdade, porque nós sabemos que Pedro ele foi crucificado, ele foi morto por volta do ano 67 depois de Cristo. Pois bem, Pedro ele foi crucificado, foi martirizado por volta do ano 67 depois de Cristo. E a religião romana, ela só foi oficializada por volta de 340 depois de Cristo, que a religião romana ela foi oficializada por Constantino. Portanto, essa afirmativa de que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, da Igreja Romana, é uma inverdade. Amém, meus irmãos? Pedro foi um grande líder, foi um homem de Deus, teve a sua influência sobre os seus colegas, sobre a igreja, e ele teve um papel muito importante, muito relevante na Igreja de Cristo. Mas Pedro não foi o primeiro papa da Igreja Romana, como se afirma por aí. Isso é uma inverdade. Amém, queridos? Só tirando essa dúvida, Pedro foi morto 67, por volta de 67 depois de Cristo, e essa religião romana, ela só veio a ser oficializada por volta de 340 depois de Cristo, por Constantino, e portanto impossível que Pedro tenha sido ou tenha feito parte da Igreja Romana. Amém, meus irmãos? Então tá aí mais uma dúvida tirada. Jesus é a pedra e não Pedro. E Pedro não foi e não fez parte da Igreja Romana, porque quando a Igreja Romana nasceu, Pedro já tinha sido martirizado, já tinha glorificado a Deus na sua morte. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, tem outras sugestões para nos dar, ou outras dúvidas que você queira que a gente tire aqui, ou outro tema sobre o qual você queira que a gente fale, deixa aqui o seu comentário no vídeo, e se inscreva no canal, tá? Deixe o seu joinha, divulgue esse vídeo, compartilhe e nos ajude a divulgar a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Deus abençoe a todos e um forte abraço.